Somos livres para adorar, para expressar a Deus aquilo que nós cremos, entendemos, sentimos, pensamos. Será que é isso mesmo? Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, Pastor Ademir de volta para mais uma reflexão com vocês, tá bom? Que tem justamente a ver com culto. Então, eu quero pedir que você assista o vídeo até o final, porque talvez você se identifique com o conteúdo deste vídeo, que tem a ver justamente com culto. Por isso, já dá aquela força pro nosso canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve, marca o sininho, já sabe. Dá o seu like, compartilha com todo mundo e, é claro, deixa a sua opinião. Não custa nada, pessoal. É só botar um comentário. Gostei do vídeo, é muito bom, tal. Ou então, rapaz, eu acho isso meio estranho, não concordei não. Eu penso de maneira diferente. É bom. Sua opinião é importante, eu não sou o dono da verdade, entende? É bom ouvir também outras opiniões. Beleza? Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Roda a vinheta. Roda a vinheta! Roda a vinheta. Se você já é membro de alguma igreja, não é, evangélica há muito tempo e tem bastante experiência no convívio, não é, desses cristãos, sabe muito bem que é muito comum, principalmente em igrejas que não são tão tradicionais, acontecer várias coisas, não é, no cenário do culto, por exemplo. Enquanto nas igrejas mais tradicionais você tem um culto um pouco mais simples, em igrejas um pouco mais renovadas, mais avivadas, não é, carismáticas, pentecostais, podemos perceber vários elementos acontecendo no culto e que as pessoas realmente gostam e estão acostumadas a fazer e aplicar, mas que nem sempre são elementos que são fiéis à palavra de Deus e obedecem os princípios revelados por Deus. Por exemplo, é muito comum em comunidades assim, mais avivadas, não somente acontecer orações, cânticos, eu digo cânticos congregacionais, e pregação da palavra. Muitas vezes acontecem muitas outras coisas, como por exemplo, oportunidades. Oportunidade para o irmão, por exemplo, ler um versículo bíblico, oportunidade para o irmão também cantar um hino, ou de repente para entregar uma mensagem, quem sabe uma profecia. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Oportunidade para o coral, para o grupo das crianças, para o grupo das irmãs, das senhoras, para o grupo dos homens. E no fim o que nós podemos notar é que nesse culto, sem contar em muitas comunidades onde você encontra também oportunidades para grupos de dança e de teatro. E isso no culto, viu? No culto. E, em meio a essas igrejas evangélicas mais carismáticas, que são a maioria, isso é bem comum, é bem normal. Mas talvez muitos desses cristãos não se perguntem se isso é correto. E eu sei que a argumentação é: ora, pastor, se é feito para a glória de Deus, se o nosso objetivo é glorificar a Deus, é louvá-lo, não é válido? Não podemos fazer se é para a glória de Deus? Eu até posso entender esse princípio. O problema é que culto solene é algo à parte, não é? Uma coisa é a nossa vida de adoração pessoal. A adoração a Deus é algo integral, né? Então é em toda a nossa vida. Mas uma coisa é aquilo que eu faço, tá bom? Em minha casa, em outras atividades, que não precisam ser atividades necessariamente religiosas para que Deus seja honrado com isso, certo? Que fique claro. Mas quando eu penso no culto solene, eu penso não em um ambiente de liberdade para que eu seja criativo. Não é um ambiente para que eu use a minha criatividade, né, a arte nesse sentido, e demonstre isso, não é, naquela reunião convocada por Deus. O culto solene, ele tem princípios, ele obedece a princípios, e ele não começa com o homem, não começa com a nossa vida, tá? O culto começa com Deus, a adoração começa com Deus, porque é Ele quem nos chama para a adoração. E Ele mesmo, não é, ordena como ele deve ser adorado. Sabia não? E sendo o culto solene algo ordenado por Deus, com princípios bíblicos, de acordo com a sua lei, então, no culto solene, não há espaço para esse abuso de criatividade, por exemplo. A preocupação daqueles que vão adorar a Deus deve ser em obedecer a Deus. A pergunta é: como é que Deus quer ser adorado? A Escritura responde. Mas muitos cristãos, sem se aperceber disso, acabam prestando a Deus um tipo de culto que é revolucionário, desobediente, voltado muito mais para as emoções e para aquilo que nós sentimos em nosso coração, nossos desejos, nossas boas intenções, e não se perguntam ou não se preocupam com o que Deus quer. O melhor para Deus, irmãos, não é aquilo que nós achamos, que nós sentimos ou queremos, é o que Deus diz, é o que Deus ordena. Não se pode separar a nossa intenção de exaltar a Deus sincera da obediência à sua palavra. Isso não pode ser separado na Escritura, na vida cristã, porque a Bíblia não separa essas coisas. A adoração verdadeira está completamente ligada à obediência.
E o culto cristão, ele não é um ambiente semelhante, por exemplo, a um show de calouro. Não é um ambiente de oportunidades para que você vá mostrar os seus talentos lá. Para mostrar que você canta bem, ou que você fala bem, ou que você ora bem. Não é para isso. Para mostrar a qualidade vocal do grupo de coral, como as crianças estão se desenvolvendo cantando bem. O culto solene não é um lugar para isso. Não é ambiente para isso. Alguns vão dizer bem assim, não, mas a Escritura não ensina que onde o Espírito de Deus está, habita, né? Aí a liberdade. Eu sei. Segundo aos Coríntios 3, verso 17. Porém, o texto não está dizendo que onde o Espírito de Deus habita a liberdade, e essa liberdade significa que eu posso fazer no culto aquilo que vier ao meu coração. Nunca vi falar. Isso não tem sentido. Até mesmo porque esse texto de Paulo, bem como muitos outros textos, apenas estão ali para fazer um contraponto. Mostrar o contraste entre Antiga e Nova Aliança, entre Antigo e Novo Testamento. Para mostrar como o culto era no passado, muito mais tipológico, simbólico, apontando com o seu cerimonialismo para Cristo, para a obra de Cristo, e agora um culto, digamos assim, que já foi cumprido, ou aquelas limitações litúrgicas, proféticas, porque já foram cumpridas em Cristo. Essa é a liberdade. Só que essa liberdade não implica em que Deus ele deixou os princípios do culto de lado. Não. O culto ele deve ser em Cristo, deve ser apontado para Cristo, adorando a Deus como Deus Santo e Todo-Poderoso. Isso não mudou. Então aquele mesmo temor, aquela reverência que nós vemos na Antiga Aliança, deve também ser a reverência de hoje. E o mesmo princípio então de que o culto é ordenado por Deus, ou seja, tem que ser bíblico, vale para nós cristãos também. Deus não nos deu liberdade para fazermos o culto, para realizarmos o culto de acordo com a nossa imaginação. Mesmo que nós cristãos nos reunamos, para decidir acrescentar elementos de culto, não temos autoridade para isso. Entenderam isso? Nós não temos autoridade para isto. Deus nos chamou para cultuar e Ele ordenou como devemos cultuá-lo. Por isso o culto não é lugar para oportunidades. Se nós cristãos queremos valorizar a arte, a capacidade, o talento dos irmãos, criemos então outros momentos para isso. Podemos fazer, de repente, uma noite de louvor, criar um evento onde peças teatrais possam ser apresentadas, onde pode haver dança, por exemplo, onde os irmãos que têm uma boa voz, que cantam muito bem, podem cantar. Isso é válido, é legítimo. Isso valoriza a arte, a capacidade artística de muitos irmãos. Entende? Nós podemos criar momentos paralelos para isso, não tem problema nenhum. Inclusive fazer isso até em movimentos sociais, por exemplo, criar movimentos sociais que ensinem essas coisas para outras pessoas também. Não há problema nenhum para isso. E Deus é honrado em tudo isso também. Mas no culto, nosso foco precisa ser a obediência a Deus. E para que isso fique bastante claro, que Deus é o mesmo, e que esse texto que nós demos aqui, que na verdade eu citei aqui, é um texto que apenas mostra o contraste, daquelas limitações cerimoniais e litúrgicas do Antigo Testamento, com relação à liberdade da adoração em espírito e em verdade, não mais naquela forma que era ainda uma maquete, digamos assim, da verdade em Cristo hoje, temos que reconhecer então que Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. E reflita bem, se você vai para um culto, e naquele ambiente de culto você percebe um descontrole emocional de muitas pessoas, uma bagunça, onde você não consegue reconhecer o culto como um diálogo pactual, porque culto é isso. Deus fala e o povo de Deus responde, a igreja responde. Responde como? Com orações, com cânticos congregacionais, salmos e hinos, confessando a fé, confessando os pecados, por exemplo, e ouvindo com seriedade a pregação da palavra de Deus. Se você vai para um culto, então, para uma comunidade, e no culto você não tem apenas esses elementos, mas vários outros elementos, digamos assim, como essas oportunidades, ou atividades artísticas no culto, e é na verdade um culto rebelde, porque não está em obediência à palavra de Deus. Esse é o ponto aqui. Então entendam, irmãos, às vezes nossas boas intenções nos são prejudiciais, Nossas boas intenções devem ser em obediência, nunca em fazer algo que Deus não ordenou no culto que Ele determinou. E só para poder concluir esse vídeo, eu vou ler aqui o texto de Hebreus, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo sobre Hebreus capítulo 12 para falar sobre o culto reformado. Mas, e a minha experiência pessoal, de quando eu era um pouco mais avivado, pentecostal, e agora como reformado, certo? Bem confessional mesmo. Mas eu quero apenas ler o versículo 28 e 29 do Hebreus 12, que diz bem assim: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor.
Então, entenda isso, não é? Temos que servir a Deus de modo agradável. E o que agrada a Deus? A obediência à sua palavra. Valeu, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva mais uma vez. Deixa a sua opinião também aqui no vídeo, tá certo? Dá o like e compartilha com todo mundo que você conhece. Muito obrigado e até o próximo vídeo.